amém? São como um monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Para viver. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 5. Amém? Eu vou pedir cada um para ler um versículo. Eu vou começar o versículo 5. A Helena 6, a Dailson 7, Gisele, não enxergar. Então, vou para começar com a Dailson. A Dailson primeiro, 5, ou 6, e assim por diante. Gisélia. Versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou... Opa, já li o 6. Por favor, o 6 é o Adailson. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7, Gisélia. Oito. Você.
Lá atrás, a Bruna. Adailson. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Pode ler, Gisélia. Pode se sentar, amados. Esse texto, ele fala uma coisa que nós vamos estudar hoje, sobre autoridade. Deus recebeu autoridade, Jesus recebeu autoridade de quem, amados? Do seu papai. Amém? Quem é o papai de Jesus? Deus. Antes de Jesus, pode distribuir, mas por enquanto eu não estou lendo não, mas pode distribuir. Antes, preste atenção, antes de Papai do Céu mandar Jesus, né? Jesus não existia aqui na Terra como um ser humano. Então, a autoridade toda era de Deus. Deus tem autoridade. Deus era o maior, é o maior de todos, é tudo. Então, o que acontece? Aqui nós vemos uma coisa. Então, antes de Jesus, nós aqui, para nós não tinha, Jesus não tinha autoridade nenhuma sobre a igreja, nada, mas começou com Jesus. Quero que vocês entendam bem isso. Deus veio e enviou Jesus Cristo ao mundo. Quando ele envia Jesus Cristo ao mundo, ele passa essa autoridade para Jesus exercer aqui na terra. Mas para que ele exercesse a autoridade como homem, porque Jesus é Deus, mas para ele exercer a autoridade como homem, ele não se disse que era Deus, ele não disse. Ele não veio como Deus. Guardem bem isso. Jesus não veio como Deus, ele veio como homem, nascido de mulher, tá? Então ele não tinha autoridade nenhuma, não tinha como mandar em ninguém fazer nada. Ele veio como homem, ele veio nascer como você nasceu, como eu nasci, nasceu como homem. Tanto que ele foi criado por Maria e por José, que eram seus pais aqui na terra. Agora, nesse texto aqui, ele fala o seguinte, Paulo diz, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, né, ele não... Bota para mim o texto para mim na tela, pode botar, Tiago? Não subsistindo em forma de Deus, ele não se subsistiu, ele não existiu como Deus. Não julgou ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Ele não é igual a Deus. Amém? Eu quero que vocês entendam sobre esse aspecto de autoridade, vocês vão entender aqui. Ele se esvaziou. Mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu do Espírito de Deus. Mas ele chegou aqui na terra não com a autoridade de Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. É o NAA? Né? NAA. Retido em qualquer custo. Pode passar. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então ele foi, a primeira coisa que ele veio aqui no mundo é receber, ser homem. Porque ser homem, ele precisava resgatar o que foi perdido lá no paraíso. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Continuando. Ele se humilhou, porque
Ele podia bater no peito, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Papai do Céu, o Papai do Céu que mandou aqui. Mas não, ele se tornou um homem normal, obediente até a morte e morte de cruz. Então ele nunca pensou, disse que era igual a Deus. Ele disse que Deus falava com ele, que ele era usado por Deus, foi muitos milagres, mas ele nunca falou que ele era Deus. Ele veio como homem, porque ele precisava resgatar o que estava lá, foi perdido lá no paraíso, para que ele pudesse passar essa autoridade para você e para mim. Mas eu quero que vocês vejam a hierarquia. Deus, Jesus, para ele conseguir ter uma patente maior como homem, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele cresceu como homem. Ele se tornou um líder como homem. Ele se tornou o maior como homem. Senão ele não poderia exercer autoridade. Ele foi o maior homem do mundo. O maior de todos. Tanto que ele mostrou que era homem, que ele se humilhou. Tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só que tinha uma coisa, ele era Deus, né? Ele nascido de Deus, nascido do Espírito Santo. Então, amados, não podia nunca, Deus não pode morrer, ou seja, o Espírito de Deus não pode morrer, ele é o Criador dos céus e da terra, então não pode morrer. Então, o que aconteceu? Ele se humilhou como homem. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que aconteceu? Pode passar? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por ele ser um homem, não julgou, se humilhou, se rebaixou, não tomou lugar de Deus de jeito nenhum. Então ele se tornou o quê? O nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus, dobre-se todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele foi exaltado por Deus. Tem mais um? E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse texto, amado, é justamente isso. É a escalada de Jesus, a como ele chegou ao ser a maior autoridade na terra. E agora, Efésios capítulo 1. Por favor. Tiago, Efésios capítulo 1. Me dá o versículo 20. Ele, Jesus, exerceu esse poder em... Deus, quer dizer, Jesus não. Deus exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, no século em que foi escrito isso aqui, mas também no século vindouro, mas no vindouro, também no vindouro. Pode passar? E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, vírgula, ele deu depois para a igreja. Pode passar? O qual é o seu, por isso que nós somos corpo de Cristo. E essa autoridade foi passada para nós. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Só até aqui, amados. O que é uma autoridade? Ninguém faz nada se não tiver uma autorização aqui na terra. Se não tiver uma patente acima que passou para o de baixo, que passou para outro, que passou para outro, passou para outro. Esse aqui de baixo, se não tiver numa linha
de autoridade, debaixo da autoridade, ele não pode exercer autoridade. Ele não tem condições. Isso em tudo também acontece no reino espiritual. Por isso é fundamental a gente estar debaixo de uma autoridade. Deixa eu continuar agora, vamos pegar a nossa apostila. Eu vou lendo aqui para vocês, vocês acompanhem. Porém, conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Porém, conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Vou repetir isso aqui. Conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Mesmo o fato de conhecer alguém muito bem não quer dizer que conhecer essa pessoa completamente. E os casais mais realizados no casamento podem confirmar isso. Na vida diária, geralmente, temos que confiar em pessoas sem entender muito bem como elas agem. De forma que eu sou obrigado a fazer todos os anos, quando pago meus impostos ao governo. Semelhantemente, conhecer a Deus, amá-lo e confiar nele de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, não é o mesmo que entender Deus em todos os seus caminhos. Isaías 55, 8 e 9. Confiar, eu volto lá no primeiro. Conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Você confia em Deus, você confia, você não conhece, mas você não entende. Não tem um louvor que diz assim, né? Que para entender Deus, como é? Deus, o Romário que me lembra aí, não sei qual é a música, ele é a música que não entende Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Porque não dá para entender, porque nós não temos capacidade de entendimento. Mas por que você confia nele se você não entende ele? Que você não consegue explicar ele? Não é uma coisa interessante? É uma coisa que a gente tem que andar num lugar onde a gente não tem uma coisa que é uma ciência exata. A Bíblia não é uma ciência exata, 2 mais 2 são 4. 5 pães de 2 peixes alimenta 5.000 pessoas. Então não tem uma ciência exata. Nós vivemos pela fé, mas tem uma ordem que a gente vai estudar aqui. Primeira coisa é isso, né? Deus é um Deus de ordem. Assim, né, que nós vamos entender Deus. O que é autoridade? O que é autoridade espiritual? Até que ponto somos responsáveis pela desordem que impera no mundo em nossos dias? Né? Como se deve comportar o cristão quando a autoridade civil ou mesmo eclesiástica está em franca contradição com o que lhe determina a palavra de Deus? A maior das exigências que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, servir, ofertar, ou nega-se a si mesmo. A maior das exigências é que ele obedeça. Mesmo a gente, olhando para mim mesmo, sem não entendendo Deus, a gente tem que obedecê-lo. Amém? Esse é do livro do Atmani, Autoridade Espiritual, um best-seller, né? Como deve se comportar o cristão numa autoridade, como autoridade eclesiástica, autoridade em franca contradição. Quando você está em franca condição com a palavra de Deus. A maior das exigências de Deus faz o homem não é carregar a cruz, servir, ofertar, negar ou negar a si mesmo. A maior das exigências é que ele obedeça. A maior das exigências nossa é obediência. Num princípio, o pecado veio através da desobediência. Aí desandou tudo. Primeiro, o trono de Deus é estabelecido sobre autoridade. 1 Samuel 24, 8, 11.
Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: o rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui, na minha mão, a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Por nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja a caça da minha vida para tirá-lo de mim. Essa cena vocês devem conhecer, eu já preguei aqui, que Davi era perseguido por Saul. Saul era o rei e estava querendo matar Davi. Porque Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, porque Saul fez coisas erradas, que a gente vai comentar aqui depois. E o que aconteceu? Ele teve uma oportunidade de matar Saul e os próprios gaditos, os próprios conselheiros de Davi, ou seja, as pessoas que andavam com Davi, que era um exército de Davi que ele tinha, falou: mata ele agora e assume o reinado. Mas ele falou assim: não, eu não posso matar, eu não posso assumir. Existe uma ordem. Se ele faz isso, ele perde a autoridade de rei que Deus passou para Saul. Não sei se vocês vão entender. Quem ungiu Saul foi o profeta Samuel. Mas o profeta Samuel, ele tinha a autoridade de Deus para ungir. Então, Davi, ele reconhecia a autoridade de Deus, mesmo não entendendo as ações de Saul. Mas ele respeitava como autoridade de Deus. É muito difícil, amados. É muito difícil. Porque ele queria matar Davi. E ele não entendia por que ele não queria. Então, ele, quando teve uma oportunidade de matar, de vez de ele matar, ele não obedeceu a Saul, ele obedeceu a Deus, em primeiro lugar. Você tem uma referência de Deus na frente de você. Então, você não pode burlar a Deus, porque essa referência foi Deus que consagrou ele. Amado, você perde toda a autoridade na terra. Davi ia perder toda a autoridade, porque ele recebeu uma unção de Deus para ser rei. Mas quem autorizou ele, quem ungiu ele, foi o mesmo que ungiu Saul. Quem ungiu Saul? Foi Samuel. E quem ungiu Davi? Foi Samuel. Um homem, só que dotado de autoridade espiritual de Deus para poder ungir. Mas só que tem um reino carnal. Existe uma autoridade que não foi ainda destituída. Ele continua sendo rei, não foi destituído. Então Davi obedece carnalmente, mesmo sem entender. Amados, isto no reino de Deus é fundamental para tantas coisas que você vai exercer. Isso é fundamental. Se você sai debaixo dessa linha tênue, dessa patente, é igual patente, a gente vai comparar isso com a patente do exército, a patente da marinha, o general, tal. Se a pessoa sair, mesmo que ele não entenda uma ação do general, do comandante, daquela pessoa lá de cima, se ele não obedece, ele perde a autoridade. O que ele faz ali não vale de nada. Ah, pastor, mas no Brasil... não faz coisa errada, não vamos comparar a bagunça que acontece no mundo, que não adianta. A gente tem que entender a realidade. E a realidade espiritual é fundamental.
para eu estender a mão sobre uma pessoa e curar uma pessoa. Uma vez, um pastor chamado Eli Abraão, pastor Eli Abraão, né? Missionário, pastor. Ele estava pregando lá em Itaipu, quando eu estava lá, eu era o pastor de lá e daqui também. E ele começou a pregar e falar. Aconteceu muitos milagres no culto. Até gente com gesso, tirou gesso, aconteceu muitos milagres. Aí no final ele falou assim, esses milagres todos aconteceram. Foi Deus que fez. Mas Deus só fez porque o pastor, que é a autoridade aqui, me autorizou e me passou a autoridade. Eu fiquei admirado com isso, porque eu não era mais novo, estava começando, isso foi em 2003. Eu fiquei assustado quando ele falou. Ele falou uma coisa que eu fiquei assim, porque existe uma autoridade. Se eu falo assim, aí ele ainda falou assim, se ele fala assim, eu não passo autoridade, você não vai fazer nada, se ele está contra mim, nada disso ia acontecer, porque ele não me passou autoridade. A autorização, a obediência no reino de Deus é fundamental. Às vezes mesmo que eu não entenda. Eu não entendo por que existe imposto de renda. Eu não entendo por que a conta de luz vem tão alta. Eu não entendo por que a gente paga imposto. Mas eu pago imposto. Jesus Cristo pagou imposto. Jesus Cristo era Deus. Ele chegou para um daqueles que cobrava imposto, perguntou, o que está escrito nessa esfinge dessa moeda? César. Então devolva para César. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele foi exaltado. Por isso que o nome dele está acima de todo nome. Porque mesmo sendo Deus, ele se humilhou na carne. E Deus o exaltou sobremaneira. Se você está debaixo da autoridade de Deus, não vai ser o pastor Luiz que vai te exaltar. Vai ser a ordem. Eu vou falar de uma ordem chamada Ordem de Melquisedeque, que foi que ungiu ao Abraão, que depois Abraão se tornou o príncipe, um dos maiores crentes da época, mas ele deu dízimo e oferta e tomou a ceia com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era o rei de Shalom. Era o Deus vivo. Era o representante de Deus ali, acima de tudo. Mas isso tem que se apregoar isso, viver isso, porque você vai ser sempre abençoado. Continuando aqui, amados. 1 Samuel 15, 17 a 23. Eu já falei isso aqui, né? Já. Samuel continuou. Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles. Tiago, depois prepara aquele vídeo que eu te passei. E lute contra eles, até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvido à voz de Deus, à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos no lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também
ele o rejeitou como rei. Ele aqui é Deus. Deus o rejeitou como rei. Vamos lá, pessoal. Eu queria ouvir uma... Cadê Tiago? Não tem, não? Então, vou continuando aqui. Amém? Considerando que todas as autoridades foram constituídas e ordenadas por Deus, devem ser obedecidas. O que aconteceu nesse fato aqui que nós estamos lendo nessa leitura? O que aconteceu é que Deus, através de Samuel, deu uma ordem para o rei Saul. Você vai e destrói todo o povo dos amalequitas, eu não quero que fique ninguém. Mate todos. E quero que acabe com todos os animais. Não quero mais nenhum povo dessa terra, que são um povo que nós entramos dentro dessa terra, nós entramos nessa terra, e essa terra, eles não podem existir. Foram uma terra onde vocês iam se contaminar, ele tem outros deuses, e eu não poderia ver. Já pode botar, Tiago? Pode botar, então. Eu quero que vocês ouçam essa ministração, é de um outro pastor. Pastor Luciano Subirá, que eu aconselho vocês, até pode ouvi-lo, porque é um homem de Deus, e já tive várias palestras com ele, já tive encontros com ele, e pensa igual a mim em muitas coisas. Pode botar. Deus diz para Josué: quando vocês conquistarem Jericó, ninguém pegue nada. O ouro, o tesouro, a prata são consagrados a Deus. O resto, xerém. A palavra xerém significa consagrado à destruição. Então, muitas vezes é traduzido como condenado. É uma expressão difícil, mas é uma consagração que se faz a Deus, porém, a destruição. E Deus tinha determinado que os amalequitas eram o quê? Xerém. Não tinha que pegar despojo. Não era para desfilar com Acabe vivo, para tentar mostrar. Era uma parte da cultura, humilhar o rei que foi conquistado. Então, Saul precisava daquilo. Mas ele desobedece a Deus em todos esses detalhes. Mas o pior é que o cara de pau fica dizendo: não, eu fiz o que Deus pediu. E essa aparente desobediência é só porque aqui nós temos motivos para honrar a Deus. Mas o que é honrar? Era pegar um animal bom e sacrificar e matar. Se matasse antes, não era a mesma coisa? Mas de alguma forma não era esse o interesse. Olha o que diz o verso 22. Porém Samuel disse, e aqui precisa chamar minha sua atenção: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Nós lemos esse texto semana passada. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Os israelitas entendiam o forte zelo revelado de Deus contra toda idolatria e contra toda feitiçaria. Ele está dizendo: a rebelião é igualzinho. Da mesma forma que o feiticeiro se expõe à ação demoníaca, o rebelde e o desobediente também. Aliás, nós precisamos entender isso, que a nossa força ou autoridade contra o reino das trevas está atrelada à nossa disposição de obediência e sujeição a Deus. Tiago capítulo 4, você vai ler lá a declaração: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tem crente tentando praticar só o resistir o diabo, sem praticar o sujeitai-vos a Deus. Agora, você só pode exercer autoridade quando está submisso à autoridade. Aquele centurião romano que vem pedir que Jesus cure o seu servo, ele diz assim: eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. Ou seja, falando na cadeia de comando do exército, ele está dizendo o seguinte: se eu sou major, tem coronel, né, tem generais, tem patentes acima de mim, eu sou sujeito a eles. Mas eu também tenho gente debaixo de mim. Tem capitão, tem tenente, tem gente para obedecer minha voz de comando. E a minha capacidade de poder exercer autoridade para baixo depende da minha sujeição à autoridade para cima. No reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz que se você sujeita a Deus a autoridade maior, você pode expressar autoridade contra Satanás e o reino das trevas. Mas se não faz isso, não. E muitas vezes nós não percebemos o quão sério é. Você não só não pode resistir, como passar a ser resistido, tocado, atacado pelo reino das trevas quando está andando em obediência. Ainda que seja, andando em desobediência, ainda que seja parcial.
Ao olhar para as Escrituras, a gente percebe que demora para Saul admitir. Finalmente, no verso 24, nós lemos: então Saul disse... Só até aqui. Não sei se vocês entenderam, ele está explicando justamente esse texto que nós estamos falando, e usou um outro texto que eu uso muito aqui, que é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não adianta resistir ao diabo se você não estiver sujeito a Deus. É uma ordem de autoridade. Se você não estiver sujeito a Deus, eu vou te dar alguns exemplos na palavra de Deus. Atos, capítulo 19. Tiago, me ajuda aí. Atos 19. Versículo 11. Eu cheguei a ler isso na quarta-feira passada, no início. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vou repetir. Volta lá. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Por que fazia milagres? Porque Deus tinha passado autoridade para Paulo. Através de quem? Através da igreja. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. Ele perseguiu a igreja várias vezes, era desobediente. Mas depois que ele se converteu, o que aconteceu? Ele foi para Jerusalém, o pessoal consagrou ele. Depois, em Atos, capítulo 13, bota para mim Atos 13, eu vou ter que passar, pode botar Atos 13 para mim? Versículo 1, Havia na igreja de Antioquia profetas de Mestre, Barnabé, Simeão, chamado de Níger, Lúcio Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, tetrarca, e Paulo. Saulo era Paulo. 2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse: separem-nos agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O que é isso, amado? Isso é autoridade de cima para baixo, da igreja, da liderança da igreja para Paulo. Então ele tinha autoridade para exercer a autoridade. Volta para mim 19, pode ser? Por isso que eu uso você, Tiago. Você me dá aqui na... Deus, pelas mãos de fazer milagres extraordinários. Continua, 13, 12, né? A ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. 13. E alguns judeus exorcistas, ambulantes. O que é ambulante, amado? Ambulante vocês hoje em dia conhecem como aquelas pessoas que têm camelô. Eu quero dizer que tem alguns camelôs que têm autorização da prefeitura. Mas um ambulante que não tem, ele não tem autorização, ele não pode vender. Eu lembro que antigamente a pessoa passava aquelas fiscais, jogava tudo derrubava as barracas, fazia tudo. Também. Mas exorcistas ambulantes, pessoas que achavam direito de, como Paulo curava, expulsava demônio, esses ambulantes achavam que tinham também o mesmo direito. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: eu ordeno que saiam no poder de Jesus. A quem Paulo prega? Quem tinha autoridade era Paulo. O que aconteceu? O que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Sumo sacerdote. Era sacerdote judaico. Mas ele não era da linhagem de Jesus Cristo. Jesus entrou nesse mundo para passar autoridade para, como eu li com vocês, para a igreja. Amados, quando eu oro com uma pessoa que está doente, eu tenho certeza que eu estou invocando o Deus deste Paulo que veio passando autoridade. Eu sou da igreja e que eu passo autoridade para vocês. Por isso que eu chamo, às vezes, intercessão, eu passo autoridade para vocês. Porque é uma linha de ordem que se vai... Se você trabalha na intercessão, você pode orar. Se você não trabalha na intercessão, não ora, não.
Porque você não tem autoridade, só se eu te passar autoridade. Ah, pastor, você que manda? Não é eu que mando. Há quantos anos que eu estou no ministério? Quem me ordenou? Existe uma ordem. Ah, pastor, eu já vi outros ambulantes orando, mas esse ambulante aqui, ó, o que faziam eram 7 filhos dos judeus, chamaram servos. O que aconteceu? Passa. Mas o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Um espírito maligno sabe. Ele pode envergonhar a pessoa. Continua. E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Coitado, eles ficaram nus e machucados, porque os demônios bateram nele, machucaram ele, não foi ferido. Amém, queridos? Estão entendendo? Agora eu quero Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu tenho Mateus 8. Agora saiu de Atos e foi para Mateus. É que o Luciano Soberato, ele citou esse texto, eu acho muito importante. A gente estuda Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Não, 1, versículo 1. Mateus 8, 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo... Não, errei. Oito, 5, versículo 5. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião... O que era um centurião? Centurião romano. Centurião romano é como se fosse um... Não era um soldado, era um líder de 100 soldados. Ele era tipo um capitão, uma pessoa que tinha uma envergadura de autoridade, com 100 soldados debaixo dele. Se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Passa. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e meu servo será curado. Continua. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, o que ele quer dizer? Eu sei o que significa autoridade. Eu tenho acima de mim, como o Luciano Subirá falou, pessoas que são patentes maiores do que eu obedeço. Tenho soldados às minhas ordens, também tenho patentes abaixo de mim que eu dou ordem para eles. E eu digo para eles: vai, eles vão. E o outro vai, e ele vem. É o meu servo. Faça isso, ele faz. Continua. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Que fé é essa, amados? A fé da obediência. Ele reconheceu em Jesus Cristo uma autoridade que podia mandar uma palavra para os anjos ir lá na casa dele e curar aquele enfermo. Amados, mas por quê? Porque em Hebreus, que o Tiago vai botar para mim, capítulo 1, versículo 14, está escrito uma coisa parecida. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Opa, quase que o Tiago me pegou rapidamente. Opa! Não são todos eles ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem é essa resposta aqui? Anjos estão a serviço de nós. Amados, é tremendo o que esse centurião tinha conhecimento de autoridade. Ele sabia que Jesus Cristo, ele devia acompanhar Jesus Cristo curando muita gente, que ele não foi procurar Jesus sabendo que Jesus podia curar, não é possível também. Essa é uma questão de lógica, não é
igual aquela mulher que tinha fluxo de sangue e foi procurar Jesus. Mas é fundamental para a igreja, para você que vai ser uma líder de célula, um líder de célula, saber que quando eu passo uma autoridade, quando você vê uma pessoa nível, você pode orar. Em nome de Jesus Cristo, sabendo que você já tem uma autoridade, não é minha, não, é lá de cima do reino de Deus, para você curar, para você libertar, para você exercer a autoridade. Hoje aconteceu um fato, acontece distraidamente. Minha esposa não era para estar aqui hoje. Mas eu cheguei para ela e falei assim, hoje você vai estar lá. O que aconteceu? Aconteceu fatos que eu falei para ela e ela está aqui. Pastor, então você manda em Deus? Nem pensar. Foi Deus que falou comigo. Hoje eu cortei meu cabelo, estou me sentindo mais bonito. Fiz a barba. Quando eu estava no cabeleireiro, eu falei de Jesus para uma pessoa. E Deus falou comigo uma coisa. E eu mostrei uma coisa para Deus. Porque eu tenho uma autoridade lá de cima. Em qualquer lugar onde eu vou, eu ainda estou debaixo de uma hierarquia, de uma herança. E eu quero passar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Não é porque o pastor vale alguma coisa. Eu não valho nada. Eu sou pecador maior do que vocês. Corre, pastor. Não é pecador que eu faço um monte de coisa errada. Não, que eu não quero pecar. Mas eu tenho essa autoridade espiritual, como outros pastores que têm em cima. Isso é importante porque eu quero que vocês ganhem pessoas para Jesus. Que vocês exerçam milagres, certa vez, mas sempre dentro de uma ordem, de uma autoridade. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Vamos lá, pastor, vamos continuar aqui nossa apostila. 1 Samuel, onde nós paramos? Aqui, né? O arcanjo Lúcifer, né? Na página 3, eu acho. O arcanjo Lúcifer transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus, e assim se tornou um adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Eu não vou ler, vou ler sim, porque Tiago está ali, Isaías 14, de 12 a 15. Amados, é interessante como você vê quem era Satanás. Isaías, está aí, você não está com o livrinho, não. Com Isaías 14, 12 a 15. O que aconteceu com Satanás? Satanás, como é que era o nome de Satanás? Lúcifer. Anjo de luz. Querubim da guarda do Senhor. Era um querubim. Igual ao arcanjo Miguel. Um arcanjo. Ele era um arcanjo. Tinha autoridade. Ele era o mais próximo de Deus. Ele era o ministro de louvor lá do céu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele era uma pessoa que estava lá, encostado com Deus. Mas, de repente, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis usurpar, ser igual a Deus, o que Jesus não tentou. Amém, queridos? Ele foi precipitado para as trevas e condenado ao inferno. É isso que acontece. Por isso, desobediência e não entender a autoridade, amados, é uma coisa horrível. A pessoa não pode pular por cima, não pode passar por cima. Obediência no reino de Deus vale muito. Continuando, amados. Ezequiel 28, 13 e 17. Ezequiel 28, 13 e 17. São textos que fundamentam muito essa autoridade. No caso aqui eu vou falar de Satanás de novo. Você estava no Éden, no jardim de Deus.
e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berílio, onix, jaspe, safira, carbunco, esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Lúcifer. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu que estabeleci você. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multidão de seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, e eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, e eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, e eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que o contemplam. Isso aqui já vai ser num futuro. Eu não vou entrar nessa, mas é tudo aquilo ali. Satanás era o anjo de luz, querubim da guarda, era todo. Ainda tinha mais coisas que a gente podia ver aqui, mas que já basta isso. Continuando aqui na apostila, amados. Se nós aprendêssemos a obedecer a Deus, nós não teríamos nenhum problema em reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Quando Jesus esteve na terra, mesmo sendo filho de Deus, e com a autoridade que Deus deu a ele, Jesus acatou a autoridade terrena. Mateus 22, 19 a 21. Quando Jesus disse, mostrem-me a moeda do imposto, trouxeram-lhe um denário. E Jesus perguntou, de quem é esta figura que está na inscrição? Já falei isso com você, né? Eles responderam, de César. Então Jesus lhe disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resista à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhe és devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém, queridos? Aqui é um texto do apóstolo Paulo claríssimo. Eu não obedeço porque não é porque eu tenho que entender, porque eu concordo. Não. Às vezes a gente não obedece, eu não vou obedecer porque eu não concordo. Sai disso, não faça isso. Você está desobedecendo a ordenança de Deus. Não é porque você concordar. Se tem uma autoridade, você faz. Ou então você toma uma posição, tenta se desvincular de uma outra forma, mas não é por concordar. Às vezes uma coisa que você está no trabalho, uma pessoa manda fazer uma coisa, você não gosta, você está debaixo daquela autoridade, você vai, então você pede demissão. Mas eu não aconselho você a pedir demissão, eu prefiro aprender a obedecer, porque a empresa, a pessoa que olha lá de cima tem uma visão diferente da nossa aqui de baixo. Nós não sabemos o que a pessoa tem. Hoje eu estava orando a Deus, xerei, canta lá baixo, xerei, canta lá baixo. Eu estava pensando, falando desses políticos, vi tantas coisas que eu ouvi hoje de política, eu vi umas coisas de política. Aí Deus falou comigo assim, ó, se tem muita gente que está falando aqui embaixo, que não conhece, que se estivesse lá em cima, faria igual ou pior do que aqueles que estão lá. Que é só dar poder para uma pessoa, que a pessoa se transforma. A pessoa muda.
Porque a pessoa não tem caráter. Então toma muito cuidado. Por isso que diz, sede fiel no pouco, para que eu possa te colocar no lugar mais alto. Te colocar muito. Que Deus abençoe. Vamos lá, vamos terminar aqui. Deus age a partir do seu trono. E o seu trono está estabelecido sobre sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. E todas as leis físicas do universo são mantidas através da autoridade. Por isso, a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do poder. O que significa que todas as coisas são mantidas pela palavra do poder de sua autoridade. Pois a autoridade divina representa o próprio Deus, enquanto seu poder se expressa apenas pelos seus atos. Josué 10:13. E o sol se deteve, a lua parou, e o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por causa de um dia inteiro? Isaías 38:8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra da lançada no sol declinante do relógio de Acais. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que havia declinado. Aí tem várias vezes, não vou pedir para poder colocar isso tudo, mas dá tempo. O pecado contra o poder é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade. Porque este é um pecado contra o próprio Deus. Só Deus é a autoridade em todas as coisas. Toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. A autoridade é uma coisa tremenda no universo. Nada a sobrepuja. Portanto, é imperativo que nós que desejamos servir a Deus, conheçamos a autoridade de Deus. Livro Autoridade Espiritual de Watchmani. Eu tenho esse livro, quem quiser ler. 2. Autoridade delegada a Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E assim, como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus passa autoridade para Jesus após o batismo de João. Eis como a voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em que me agrado. Jesus só pode exercer seu ministério depois do batismo de João, com a autoridade de Deus, autorização de Deus. Olha para mim. Então, amados, até Jesus Cristo, ele seguiu uma ordem. Para ele entrar com a autoridade de Deus, ele teve que seguir o último profeta do último testamento, do Antigo Testamento, foi João Batista. João Batista foi considerado o maior profeta por Jesus Cristo, mas foi ele que passou a autoridade para Jesus na terra. Ali ele recebeu o sacerdócio, para poder executar tudo aquilo que ele fez no corpo humano que ele tinha. Ali ele recebeu a autoridade, por isso que ele, mais tarde eu vou explicar a vocês, sobre a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salom. Ele recebeu uma ordem sacerdotal, tá? Para poder exercer o ministério dele aqui na terra. E teve que passar por um batismo. E João Batista falou assim: mas eu vou batizar, eu que tinha que ser batizado por você? Jesus falou assim: para que se cumpra toda a justiça. Senão eu não posso operar os milagres que eu vou operar. É maravilhoso isso, amados. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo de João pregou. Isso é Atos 10, 37 e 38. Né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Repetindo aqui, amados. Quando que Jesus começou a operar os milagres? Aqui está dizendo, você sabe o que aconteceu na Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Depois do batismo de Jesus, batiza. Por isso que todos nós temos que ser batizados nas águas. Ali é o começo de um ministério. A gente chama de rito de iniciação para você exercer a autoridade espiritual aqui na terra, através de Jesus. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O último aqui, autoridade delegada.
de Jesus aos discípulos e para nós. Esta autoridade que Jesus recebeu de Deus quando estava para partir da sua missão aqui na terra, delegou essa autoridade aos seus discípulos que estavam com ele, e também a nós, quando receberíamos através da pregação da sua palavra. Então, João 17, 20 e 21 está escrito aí, está aqui no papel também. Não rogo somente por esses discípulos que estavam com ele lá, né? Mas também por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui é uma autoridade delegada de Jesus para os discípulos e também para aqueles que aceitam a Jesus pela palavra de Deus. Continuando aqui, Efésios 1, 20 a 23, nós já lemos isso, tá? Que Cristo exerceu o poder. No final aqui, vocês vão ver aqui que ele deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Nós lemos isso, Efésios 1, 20 e 23. Aqui foi a delegação para a igreja, a autoridade dada para a igreja. No discipulado é exatamente essa proposta. Estão me acompanhando? No discipulado é exatamente essa proposta. Jesus, embora tenha pregado e servido a muita gente, priorizou trabalhar perto dos 12 discípulos, preparando-os para fazerem o mesmo com os outros, até que uma multidão fosse formada na fé. Por isso, quando ele ora no final do seu ministério, intercede não apenas pela sua equipe imediata, mas por aqueles que viessem a crer por intermédio da sua palavra. Perceba que Jesus se refere aos frutos que nasceriam pela palavra ministrada por seus discípulos. Jesus, dessa forma, insere a nós para dar continuidade à sua missão aqui na terra. Quarto, último ponto. Principal finalidade da autoridade. Qual é a principal finalidade e o propósito dessa autoridade que Jesus passou para nós? Fazer discípulos. Repete comigo, fazer discípulos. Ou seja, olha para mim, o que Jesus fez? Passou a autoridade para os discípulos 12. Esses discípulos passaram para outros, até chegou a nós. Agora, a minha finalidade da autoridade é que eu passe para o pastor passe para um líder, e vocês vão fazer discípulos, e assim aumenta-se os cristãos aqui na terra, aumenta-se os discípulos. Por isso que nós hoje em dia não temos membros de igreja, nós temos que ter discípulos de Jesus. Não é discípulo do pastor Luiz, não, é discípulo de Jesus. Porque o que eu estou passando para vocês é para vocês fazerem discípulos. Amados, a gente pensou que vir para Cristo era receber bênção, é buscar o Senhor, glorificar Deus. Eu não estou tirando a campanha, não quero nem falar, mas o mais importante é que vidas se convertam a Jesus e saiam do inferno, e que outras pessoas vão chamar outras pessoas e outras pessoas. Cada um de vocês tem um monte de gente para vocês converterem. Quando vocês chegarem no céu, se vocês não tiverem esse povo todo que Jesus preparou para vocês, que andam na rua, que te conhecem, que são vizinhos, que tem pessoas que Deus já preparou para vocês salvarem essas vidas. Mas, pastor, eu não sei pregar, não precisa pregar. Vocês, quando tiverem essa ciência que a autoridade foi passada para vocês para fazer discípulos, isso vai acontecer. Por isso que eu tenho batido nessa tecla repetidas vezes, porque a missão da igreja foi confundida. E agora que está sendo explicada melhor. Nós temos que fazer discípulos. Ah, pastor, mas eu não vou ser abençoado, não vou receber a bênção. A bênção te acompanharão. Coloca para mim aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Continuando aqui, quando botar aqui eu vou ver aqui. Ah, já está aqui. Se ouvirem minha voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Quais são as bênçãos? Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito no campo ali, porque não tinha cidade naquela época, como é que tem hoje, né? Bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais.
bendito os curas. Então, amados, tudo será bendito através de você. Você não tem que correr atrás da bênção. A bênção é que corre atrás de você. E à medida que você faz a missão de fazer discípulo, meu Deus, como você vai ver, como Paulo, que os lenços de Paulo curavam as pessoas. Eu não vou dizer aqui, né, quantos milagres Deus já fez através de mim, mas eu sou uma gota no oceano. Mas Deus me usa. Para ganhar um carro como eu ganhei, misericórdia. Quantos milagres Deus tem feito. Às vezes eu olho e fico me admirado. Mas eu não quero isso para mim só, eu quero para vocês. Deus quer fazer muito mais na vida de vocês. E as bênçãos vão te alcançar. Jejum, oração, busca e se doar para Deus. Eu quero me doar para o Senhor. Vocês vão ver o que vai acontecer. Continuando, amados. Não vão ter luta, não? Eu acho que vão ter mais, um pouquinho. Mas você vai saber quem vai estar lutando por vocês. Vão ter mais certeza das batalhas. E no final aqui, né? E os discípulos formados fazer também discípulos. Mateus 28, 18 a 20, para encerrar, isso é para encerrar mesmo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco, vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Como já vimos anteriormente, Jesus estabeleceu os seus 12 e esclareceu, desde o início, o propósito daquela equipe. Deus vai promover avivamento, independente do poder, mas obedecendo a liderança, no monte, na confissão. Deus quer fazer com que você seja curado para curar outras pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Aqui eu estou encerrando. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. 9:10. Coloco diante de Deus, Pai, essa situação toda que nós estamos trabalhando, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, Pai. Eu não faço por mim, eu faço pelo Senhor. Queria que tivesse muito mais gente aqui, mas eu tenho que começar, Pai. E quero batalhar isso. E me ajoelho por esse trabalho. Porque eu quero diminuir que eles cresçam. Um dia eu vou passar daqui dessa terra, mas quero deixar esse legado com eles, Pai. Cada um deles, Pai, que possam estar se moldando aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Ministra no coração deles, Pai. Cada dia mais, Pai. Eu sei que isso não é por força nem por violência. Isso nasce dentro de nós à medida que buscamos o Senhor. Manifesta, Pai, na vida de cada um deles. Quebra todas as cadeias, todas as barreiras, tudo aquilo que ainda entope nossos ouvidos, que às vezes nós não ouvimos, Pai. Não é só eles, não, eu também, Pai. A luta não é só para uns, não é para todos. Porque o diabo não quer que venha pessoas dessa forma para resplandecer a tua glória de uma forma poderosa. Manifesta o teu poder, Jesus. Quebra as cadeias. É isso, Jesus. Nos ajuda, nos dê força. Flua dentro de cada um de nós. Quando nós estivermos orando ao Senhor, tu vem revelar. Abre, Pai, os céus, derrama glória sobre a vida de cada um dos teus filhos. Sobre a minha vida, eu preciso de ti. Sobre a minha esposa, sobre meus netos, sobre meus filhos, sobre minhas filhas, Pai. Tu sabes, ó Pai da misericórdia, que eu peço do Senhor todo dia. Por favor, papai, capacita cada um deles. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia.